bom, se o vídeo tá bom, se tá tudo bom pra gente começar, pra gente fazer uma live comemorativa. Tô muito feliz que a gente conseguiu alcançar 9K, a gente tá alcançando 9.000 seguidores, já passou desse número. Tô muito, muito, muito feliz, muito obrigada por tudo. Essa página, ela nasceu com o intuito de divulgar o conhecimento, né? Eu trabalho junto com uma equipe multidisciplinar, muitas pessoas me ensinam absurdamente. Eu não paro de estudar um minuto. A gente hoje veio aqui para comemorar, na verdade, essa marca, né, de 9.000 seguidores, que eu tô muito feliz. Coloquei num post para que vocês fizessem perguntas, tá? E essas perguntas eu vou tentar responder aqui na medida do possível. Tem um arsenal bibliográfico aqui do meu lado para poder auxiliar os psicopedagogos, né, que começaram agora nessa área clínica, ou de repente estudantes de pedagogia que gostam e se familiarizam, tá? Com a temática da psicopedagogia. Então espero que esse bate-papo seja bastante produtivo, né? E que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é um Respondendo com a Psico, né? Que é o nosso tema. Não sei por que os comentários não estão aparecendo, não sei se vocês estão fazendo comentários também. Então os comentários aqui não estão aparecendo, tá? Está aparecendo a quantidade de pessoas entrando, tá? Para visualizar, mas os comentários não estão aparecendo. Tá aparecendo curtida, tá aparecendo coraçãozinho, mas não tá aparecendo os comentários de vocês, tá bom? Então deixa eu fazer as apresentações. Tá muito cedo? Posso apresentar? Coloca aí o curtida para mim, o coraçãozinho. Se eu posso começar a falar, se eu posso começar a responder. Fala pra mim, como é que tá aí as coisas? Posso, não posso? Como é que tá? Boa noite, Fabiana! Agora apareceu aqui, ó, um comentário. Coloca aí, gente, pra mim, da onde vocês são, a profissão de vocês. É super importante saber até onde, né, a Psicopedagoga Rio de Janeiro tá alcançando, o que a gente pode fazer pra melhorar, tá? Coloca aí pra mim, por favor. Tô muito feliz, tem bastante gente na live. E que felicidade! Tô muito, muito, muito feliz. Vamos lá, respondendo as perguntas. Coloquem pra mim aí de onde vocês são, qual profissão que vocês exercem, pra eu saber como é que tá o nicho, né, do nosso público. Ah, coraçãozinho, curtida. Boa noite, Dani, boa noite, que bom, do Rio. E Fabiana, da onde? Aqui do Rio também, Fabi? Coloca aí pra mim, se você é do Rio. Gisele, boa noite, Gisele, boa noite. Tudo bom? Que bom, gente, que vocês estão entrando. Sejam muito, muito bem-vindas, né? Por enquanto só tem mulheres, mas daqui a pouco vão entrar também homens, que homens também me escrevem, me fazem perguntas. Eles também são bastante dedicados, né? Enquanto psicopedagogos, tanto institucionais quanto clínicos, tá? Que bom que vocês estão entrando. Então eu acho que dá para começar, né? Gisele, técnica de enfermagem, que maravilhosa, que ótimo! Fabiana, sou de Pirassununga, São Paulo. Nossa, que legal! Jô Araújo, Jô, da onde você é? Me conta! Da onde você é? Do Rio, de São Paulo? A gente tá nessa conexão Rio-São Paulo? Tá bom, conexão de Rio-São Paulo. Rio de Janeiro. Então, Rio e São Paulo, né? Mais ou menos o nicho tá aí mais ou menos entre Rio e São Paulo. Legal, legal. Como é que tá nessa época de quarentena? Quem é psicopedagogo? Como é que estão os atendimentos? Como é que vocês estão fazendo? Me conta um pouquinho pra gente papear, pra gente conversar. Como é que tá acontecendo os atendimentos? Vocês estão conseguindo fazer os atendimentos online? Como é que tá isso? Me conta aí. Bom, enquanto vocês vão conversando comigo, enquanto vocês vão falando, a live eu vou propor uma live bastante dinâmica, tá? Mas inicialmente, conforme eu prometi, e teve mais de 30 perguntas no post, eu vou tentar responder aqui na medida do possível. Como eu falei, eu tenho um arsenal bibliográfico aqui, então a gente pode consultar, eu posso apresentar para vocês livros de referência, autores de referência. Alguns eu não tenho aqui, porque alguns eu tenho em e-book, alguns eu tenho em arquivo PDF.
Tem algumas coisas que eu disponibilizo no grupo do Telegram. Quem é que tá no grupo do Telegram? Lá no grupo de estudos. Tem a Psicopedagoga Rio de Janeiro no Instagram. Quem é que participa do Instagram? Tem o site encontrodosaber.com.br. Tem muita coisa, gente. Tem muita novidade. Fabiana, aqui parei com os atendimentos, mas estou enviando atividades online para cada criança. Isso é ótimo, Fabi. Sabe por quê? A gente não pode perder, gente, a regularidade, a rotina. Inclusive no site da Encontro do Saber, eu disponibilizei vários quadros de rotina, um mais interativo, né? Um mais segmentado, com os horários mais densos, que são para os adolescentes. Tem um lá que também tá manhã, tarde e noite, que é bem tranquilo. Ah, a Fabi tá no grupo do Telegram. Que bom, Fabi, que bom. Tá crescendo, né? Tinham 15, agora tá com 85. 85 pessoas no grupo do Telegram. Eu comemoro a cada um que entra. Eu super vibro porque a intenção é de fato divulgar um super conhecimento para vocês e que vocês gostem bastante do conhecimento que está sendo passado. Tenta compartilhar essa live aí, tá? Que vai ser uma live de perguntas e respostas, que é baseado no post que vocês responderam lá, com as dúvidas de vocês, com as perguntas de vocês, tá? Me inclinei aqui porque eu tô com o notebook no colo, para eu poder ver as perguntas e responder. Então vamos lá, ó. Priscila de Freitas, tá aí não? É a primeira que eu vou responder aqui a pergunta, hein? A Priscila tá por aí? Então vamos lá, ó. Vou fazer a pergunta da Priscila rapidinho. Por gentileza, eu vou fazer meu TCC sobre TDAH e não sei. Preciso de referências aí bibliográficas. Gente, eu fiz a minha especialização quando eu fiz a psicopedagogia institucional. Eu abordei o transtorno, que hoje é transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas antes era transtorno aí funcional, que é o TDAH. Então é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a minha bíblia foi essa aqui, ó. Mentes Inquietas. Quem tem esse livro sobre TDAH? Vocês sabem de quem é esse livro aqui de TDAH? Sobre TDAH? É de uma psiquiatra que faz um estudo de causa, sabe por quê? Porque ela é TDAH. Só que o TDAH dela é aquele nível da desatenção. A gente sabe que esse H de hiperatividade não está relacionado àquela hiperatividade apenas física. Isso há muito tempo a gente falava sobre hiperatividade física. Mas o H da hiperatividade é uma hiperatividade mental, que é o que causa de fato o déficit de atenção, que é o que dificulta o processo de aprendizagem. Então, Priscila, eu super recomendo esse livro aqui, ó, Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. É excelente. Ela fala com muita propriedade de causa por conta, né, de ela ser médica e de ela também ter esse transtorno, tá certo? Então eu super recomendo. É importante, gente, porque olha só, esse livro aqui, se eu não me engano, ele é de 2014, tá? Só para eu não enganar vocês aqui, ele é de 2014, perfeito. Então a gente já está em 2020 e esse conhecimento é mutável, né? A gente aprende o tempo todo, então muitas coisas são descobertas. Então é interessante que junto a ele, Priscila, tenha também o DSM-5, que já está na 5ª edição, que é o Manual Diagnóstico de Doenças e Transtornos Mentais, que é americano, mas existe a tradução, tá? Então a gente já está no DSM-5. E também os artigos científicos do Cielo, tá? Procura sempre grupos randomizados e duplo cego, porque aí tem o mais cientificamente comprovado que as coisas estão realmente acontecendo, tá? Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu super recomendo Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa Silva, beleza? Gostaram da indicação? Coloca o coraçãozinho aí se vocês gostaram dessa indicação. Se alguém tem esse livro, que esse livro é maravilhoso, tá? Para entender de fato o transtorno na íntegra, tá bom? Angélica Lima tá presente? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários.
Ó, a Angélica Lima me perguntou, quando a criança tem dificuldade na leitura e na escrita, isso pode ser uma questão de dislexia? Então, estudo de caso a gente está trabalhando lá no Telegram, que é uma coisa mais específica e a pessoa pode detalhar mais os casos. Então, assim, gente, para ser dislexia, primeiro tem que saber se está numa fase da alfabetização, né? Porque o diagnóstico da dislexia, ele só vai vir depois de concluído o ciclo de alfabetização, tá certo? É avaliado por uma equipe multidisciplinar, tem que estar sendo supervisionado por um médico, tá? Mas o tratamento mesmo com dislexia, né, na sua maior parte, é feito com o fonoaudiólogo. Nós, psicopedagogos, o que nós psicopedagogos vamos fazer? A gente vai trabalhar as habilidades que são pré-requisitos para que essa criança possa progredir tanto na leitura quanto na escrita. Então a gente pode trabalhar com jogos, a gente pode trabalhar com uma série de atividades para facilitar. Só que presta atenção, dislexia é consciência fonológica. Então, tem uma parte do livro que eu busquei aqui, que a pergunta seguinte é sobre falando de dislexia em adultos. Esse livro aqui, ó, Dislexia, Novos Temas e Novas Perspectivas, tá? É da Luciana, Renata e Simone. Depois, se vocês quiserem, eu coloco uns prints e jogo lá na página, tá? Pra vocês. Vem falando aqui, muito legal. Como descrito, o processamento fonológico se mantém prejudicado no adulto disléxico. Então, nesse contexto, procurou investigar a habilidade de consciência fonológica. É um livro também, se eu não me engano, de 2014 ou 2016. Esse livro aqui já é mais recente, de 2018, tá? Então, é o livro mais recente dela. Se mantém prejudicado no adulto disléxico. Nesse contexto, procurou investigar a habilidade de consciência fonológica de crianças e adultos disléxicos e bons leitores em diferentes níveis de leitura. Então, olha só, o adulto disléxico, ele vai ser o quê? Ele já vai ter apresentado o transtorno da dislexia. Muito bem, Michele, isso aí, né? Desde muito pequenininho, porque olha só, a gente tem que entender que o que é dislexia? Dislexia é um transtorno específico da aprendizagem na expressão da leitura, né? Vou colocar bem o termo aí mais atualizado possível, porque a gente nem usa mais dislexia, é transtorno específico da aprendizagem, tá? Não é nem mais dislexia, mas esse nome aqui é mais usualmente conhecido, então vai demorar muito pra gente perder esse nome aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Os estudos, né, que são feitos a respeito das pessoas disléxicas apresentam um déficit no processamento fonológico. O que é um processamento fonológico? É o reconhecimento de cada letra tem seu som. É a conversão desse som em letra, certo? Então, tem aquele a, b, p. Né? Se eu quiser falar sapo, o. Mas a gente vai ficar trabalhando assim enquanto psicopedagogo? Geralmente isso quem vai trabalhar é o quê? É o fonoaudiólogo, não é isso? Ele estuda aí todo o processamento fonológico, né? Assim. Mas a gente vai trabalhar uma série de pré-requisitos para ajudar, porque na verdade a criança disléxica ela vai ter toda essa dificuldade no processamento fonológico. Então a gente vai trabalhar consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Manipulação de sons. Então vai ter que trabalhar consciência, vai ter que trabalhar o quê? Rima. Quem aí trabalha com rima? Aliterações. Quem aí trabalha com aliterações? Por que tem que ficar trabalhando com trava-língua? Por que tem que ficar trabalhando com versinhos? Por que tem que ficar trabalhando com João roubou pão na casa? Como é que é? Como é que é a letra? João roubou pão fulano roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? Não é assim? Que bom, Gi. Que bom que você tá gostando. A gente tá aqui só no respondendo, tá? Se vocês quiserem algumas coisas mais específicas, aí sim eu trago os slides, a gente vai fazendo uma aula. Mas a gente tá fazendo uma pincelada aqui, porque é uma live comemorativa, 9.000 seguidores. Então tô respondendo mais as dúvidas de vocês, tá?
Então, gente, a questão da dislexia, pelo amor de Deus, se a gente baixar lá no Google atividades a respeito da dislexia, vão ter várias atividades, mas a gente tem que ter consciência e saber que a criança, ela tem dificuldade no processamento fonológico. Então, se eu peço para a criança escrever uma palavra, né? E ela não reconhece esse som pertencente à letra, ela vai ter muita dificuldade e vai estar desestimulada. Então é fácil, às vezes, a gente falar isso, né? Ah, a criança é disléxica, a criança é isso, a criança é aquilo. Não, a gente tem que trabalhar a consciência fonológica. A gente tem que trabalhar, mas é o quê? Só no processo de alfabetização? Não, a gente pode trabalhar isso desde muito pequenininho, precocemente. A gente trabalha com musiquinha, a gente trabalha com uma série de coisas. Educação infantil. Tem alguém aí da educação infantil que esteja me ouvindo? Que a gente tem que sempre trabalhar a musiquinha. Por que música é tão importante? Porque a gente vai compreendendo o quê? O som das letras. E quando a gente é submetido às atividades que exigem todo esse arsenal, a gente consegue ter muito mais facilidade. Por quê? A gente evoca aquilo que a gente aprendeu. Então a gente tem muito mais facilidade. Então deixa eu acabar de ler o trecho para vocês, rapidinho, ó. Procurou investigar a habilidade de consciência fonológica, olha, adulto tá com dificuldade de dislexia, foi buscar lá no histórico dele quando criança. E adultos disléxicos e bons leitores em diferentes níveis de leitura. Seus achados mostraram que disléxicos, quando comparados com leitores da mesma idade ou com o mesmo nível de leitura, não possuíam habilidades de consciência fonológica adequadas, embora eventualmente apresentasse desempenho dentro do esperado em tarefas. Isto sugere que dificuldades em consciência fonológica. Por que repete tanto, né? Porque de fato é o que a gente tem que ensinar, né? O que a gente tem que de fato estar estimulando. Não adianta ficar queimando cartucho. Não adianta ficar o tempo todo passando várias atividades que não tem nada a ver. Esse cérebro não está criando sinapses. A gente não está estimulando para o aprendizagem, ou para aprendizado. A gente está o quê? Desestimulando. E não é o que a gente quer. A gente quer a criança para sempre no nosso consultório. A gente quer a criança para sempre embaixo das nossas asas. Oh, meu Deus, estamos fazendo o nosso trabalho. Que maravilhoso, que incrível. Fica aqui comigo, porque... Não. A gente trabalha estimulando o cérebro e a gente trabalha para autonomia, né? A gente quer que esse navio, esse transatlântico vá... Voltou, precisou, ajudou, mas a gente quer que ele vá, não é assim? A gente trabalha para a autonomia dessas crianças, tá certo? Então, isto sugere que dificuldades em consciência fonológica permanecem no disléxico adulto. Contudo, a estabilidade é pouco estudada em sua especificidade. Tá vendo? Pois é, Eliane. Nas férias está regredindo, né? Pois é, gente, não pode. Sabe por quê? Tá falando aqui, ó, Eliane, boa noite, meu filho nas férias está regredindo muito. Eliane, vai lá no site encontrodosaber.com.br. Eu tô sendo muito chata, gente? Se eu estiver sendo muito chata, coloca uma cara aí de bem ruim pra mim, que aí eu vou embora. Se não tiver, tô sendo muito chata, esse conhecimento não tá agradando. Se estiver agradando, se vocês estão gostando dessa forma mais didática, mais dinâmica de conversar e de falar, explode o coração aí pra mim, pra eu saber aqui, tá? Porque eu só fico vendo os comentários de vocês, mas eu preciso saber das reações. Explode coração, um coraçãozinho só não adianta, tem que explodir coração pra eu saber se eu tô agradando, tá? Se tá indo bem aí, então tá bom, tá explodindo o coração. Eliane, por favor, a gente precisa de rotina, né? Foi decretado mais 15 dias em casa, a gente vai continuar com esse isolamento social, tá? A gente vai continuar protegendo quem a gente ama, porque a gente pode não estar no grupo de risco, mas a gente pode passar com uma facilidade para esse grupo de risco, tá certo? Que são pessoas imunodeficientes, né? Que são pessoas com problemas respiratórios, são pessoas com mais de 60 anos, tá? Então a gente vai permanecer, mas tem que ter rotina. Porque presta atenção, a gente se habituar, Walter, obrigada. A gente se habituar com maus hábitos é fácil demais. Quer ver?
tô fazendo uma dieta. Ah, eu tenho que comer salada todo dia. Se a gente comer salada todo dia, na primeira semana a gente quer matar um. Na segunda semana a gente começa a se acostumar mais ou menos, né? Na terceira semana vai. Ok. Agora, eu coloquei um docinho, que é uma coisa que é pra engordar, pra desestimular. Na hora eu consigo comer doce todos os dias e deixo a salada pra lá. Não é assim? A rotina é a mesma coisa. A gente precisa ter rotina e precisa demonstrar pra eles também. Outra coisa, não adianta falar, eu quero que você tenha rotina, filho, mas você mesmo não tá dando exemplo nenhum, tá? Então a gente tem que ter rotina e as crianças precisam de rotina. Eliane, não briga comigo, tá? Mas lá na encontrodosaber.com.br tem vários modelos de rotina, tem um que é bem legal, que tem os reloginhos, a cada 2 horas a gente tem uma passada de tempo, tá? E cada reloginho tem uma cor específica e cada cor tem uma série de atividades determinadas. Tá muito legal, gente. Eu que criei, tá? Eu que criei a atividade do reloginho. Espero que vocês gostem, tá? Não tô vendendo não, hein? Tá totalmente gratuita no site, hein? Se vocês não tiverem acesso, eu vou tirar de lá e vou colocar no pacote pra vender. Tô brincando. Tá? Então tá explicado, gente, a questão da dislexia, pelo amor de Deus, que precisa trabalhar a consciência fonológica, manipulação de sons, tá? As pessoas têm muita dificuldade, né? E já nasce com o cérebro organizado dessa forma, com processamento fonológico deficiente. Então, se a gente tá com processamento fonológico deficiente, é como se a gente tivesse um ponto fraco, né? Criança disléxica, ela tem um ponto fraco no processamento fonológico. Então, se ela tem Ai, que lindo, tá explodindo o coração. Se a criança é disléxica, já tem essa deficiência em processamento fonológico, a gente vai ficar ensinando outras coisas que não seja consciência fonológica? Não, a gente tem que estimular absurdamente consciência fonológica. Mais uma dica super, hiper, mega power pra vocês. Essa live comemorativa eu vou te falar, viu? Depois eu vou mostrar pra vocês o arsenal de coisas que tem aqui. Peraí. Trio de rimas. Vocês sabem o que é isso aqui? Trio de rimas é um jogo muito legal. Tá? Consciência fonológica é um déficit muito comum nas salas de recurso multifuncional. Aprendo muito com você. Muita gratidão pelo trabalho que você faz. Estamos aprendendo juntas, tá, gente? É minha primeira live, inclusive. Se eu estiver muito eufórica, falando muito rápido, vocês pedem para eu dar uma desacelerada aí. Olha que eu já fiz alguns exercícios de atenção plena, hein? Já fiz um pouquinho de respiração. Vamos devagar. Que bom, Marci. Fico super feliz. Nossa, vocês das aulas, das salas de recurso, olha, multifuncionais, moram no meu coração. Porque o que vocês trabalham de estimulação cognitiva com essas crianças, meu Deus, vocês têm que ganhar muito, gente, de boa. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Ó, trio de rimas. O que é um trio de rimas? Vocês podem fazer esse trio de rimas e as crianças adoram, tá? Como é que vocês podem fazer esse trio de rima? Então, olha só, deixa eu pegar aqui. Lua, rua. Ai, vamos lá. Cola, mola, bola. Pronto. Criança com dificuldade não consegue, tá? Acessar rapidamente a rima. O que é rima? A última sílaba, né? Ou as 2 últimas sílabas com sonzinhos parecidos. Olha que delícia trabalhar isso. Então, vamos lá. A gente tem várias cartinhas com várias rimas diferentes, tá? A gente tem um baralhinho de cartas. Então, coloca na mesa lá, bola. Aí vai soltando as outras cartinhas até que consiga fazer o trio, ó. Bola, mola, cola. Acertou, que bom. Mas tem muita criança que não consegue. Por quê? A gente tem que estimular, a gente tem que trabalhar e a gente tem que aprender. Uma pergunta que eu faço: adianta trabalhar uma única vez no consultório? Respondam para mim, psicopedagogos. Adianta trabalhar? Não adianta, gente. Sabe por quê? A repetição. Mas é aquela repetição chata, monótona, da mesma forma, como cópia, quando a gente se atrasava e chegava depois do hino. Quem já aconteceu isso na escola? Que chegava depois do hino e tinha que ficar fazendo a cópia do hino. Quem chegava atrasado,
por alguma questão ou outra e tinha que ficar fazendo cópia. Lembra disso? Alguém lembra? É porque, na verdade, a gente vai desenvolvendo e a gente vai aperfeiçoando as técnicas. Tá todo mundo colocando coraçãozinho. Pois é, a gente vai aperfeiçoando e a gente vai desenvolvendo as técnicas com o tempo e a gente vai aprendendo. Ai, que bom! É muito legal esse joguinho, esse trio de rimas é muito legal. Depois eu falo onde eu comprei, tá? Deixa eu voltar. Então, essa questão da repetição, por isso que eu falo, o tradicional, ele não tem que ser jogado fora, mas ele tem que sofrer uma releitura. Isso aí, Shelly. Repetição é fundamental. Então, ele tem que sofrer uma releitura. Então, por exemplo, a criança tem que aprender o hino nacional com repetição, copiando? Não. Mas ele pode cantar, né, Gi? Me ajuda aí. Pode trabalhar a interpretação de texto. Pode trabalhar o quê? A gente pode trabalhar, de repente, com o dicionário junto. Não é isso, Gi? Michele, diretora de escola. Gente, tô com muita moral nessa live. Professora fera do Enem, língua portuguesa. Tô com muita moral nessa live. Eita ferro. Vamos lá. Tá? Então, olha só. O tradicional, ele não tem que ser jogado fora. Ele tem que sofrer uma releitura. Então, desde muito tempo, a gente sabe que a repetição é a base para aprendizagem. Só que a gente vai aperfeiçoando e a gente vai melhorando. Então a repetição, ela não pode ser chata. Ela tem que ser o quê? Dinâmica, ela tem que ser legal, tem que ser divertida. Então a gente utiliza o mesmo conceito repetidas vezes, mas de formas diferentes. Então se a gente está trabalhando consciência fonológica, a gente ensina isso para os pais, pelo amor de Deus, para que eles possam trabalhar e ter essa continuidade e essa regularidade dia a dia com as crianças. Porque isso sim, aí a gente martelando, a gente trabalhando, a gente brincando, a gente fazendo todos os dias com regularidade, essa criança, ela vai o quê? Deixar de ser disléxica? Não. Dislexia tem tratamento, mas não tem cura, tá? É um transtorno, é um ponto fraco, né? Você aprende a conviver com aquilo. Tá certo? Então vamos lá, já falei muito de dislexia, né? Não sei nem quanto tempo que a gente já tá nessa live. Deixa eu ver aqui, tá tranquilo. Vocês estão gostando, gente? Tô falando muito, diversificando a metodologia. Isso aí. A gente tem que, de fato, o tempo todo diversificando a metodologia. Inserindo eletrônicos de vez em quando, não pode ser muitas vezes, né? Assim? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, Edinalva, desde pequena tem dificuldade de aprendizagem e de graça as coisas de primeira vez, só gravo bem depois e tenho problemas de concentração. Edinalva, não sei se você tá por aí, mas olha só, não tem condições de responder se você de fato tem uma dificuldade de aprendizagem. Inclusive, eu vou explicar aqui a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem, tá? Você precisa procurar uma avaliação multidisciplinar, tá bom? Você precisa procurar aí uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, tá? Para fazer uma avaliação e saber de fato se você tá com alguma dificuldade, se você tá com algum bloqueio, tá bom? Gente, olha só. Tem uma explicação aqui do Vitor da Fonseca, que é maravilhoso. Inclusive, eu super recomendo esse professor, que é essa Bíblia. Olha aqui a Bíblia. É uma bibliona, né? Eita ferro. É muito grande, mas é feríssima, tá? O Vitor da Fonseca, tá bom? Dificuldade de aprendizagem é porque ele colocou tudo num único campo, mas na verdade são transtornos de aprendizagem, tá? Pelo amor de Deus, não tô corrigindo o Vitor da Fonseca não, tá? Só pra não dar um nó na cabeça de vocês, tá? Eu vou colocar as bibliografias, eu sei que as pessoas estão me perguntando, eu vou fazer um post com todas as bibliografias, tá? Mas de repente, gente, dá pra dar um print, hein? Dá um print aí na tela, deu? 1, 2, 3 e... Foi! Beleza. Ele fala sobre dificuldades de aprendizagem, ó. Podem ser causadas por problemas passageiros. Gravem isso. Dificuldades de aprendizagem passageiros. Igual quarentena. Se vocês conseguirem esse recurso mnemônico, que é a associação por coisas que são mais fáceis, a gente consegue linkar com a memória e vai, tá?
Então, dificuldade de quarentena, tá? A gente tá com uma dificuldade o quê? De mobilidade social. A nossa dificuldade de mobilidade social é para sempre? Responde aí pra mim. Dificuldade de mobilidade, né, social é para sempre? Responde aí pra mim. Não. Então, a gente tá com uma dificuldade, ok? Passageiro, temporário. Mas deixa eu só ler aqui o mestre, né? Quem sou eu para explicar para vocês a dificuldade de aprendizagem, se não ele? Como, por exemplo, um conteúdo escolar, que nem sempre oferece à criança condições adequadas para o sucesso. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela está relacionada a uma questão temporária. Está relacionada a uma questão que, com intervenção, a gente consegue melhorar e a gente consegue ajudar. Então, isso aí, Lindalva, desse jeito. A gente só está com uma dificuldade. Então, com algumas intervenções e com algumas estratégias, a gente consegue facilitar. Então, por exemplo, a metodologia, né? Existe uma... Eu não estou colocando aqui errado ou certo, tá? Mas existem várias metodologias, existem que não se adequam, né? Então, de repente, sei lá, uma criança que seja mais pro construtivismo, eu coloco numa escola militar. Ou uma criança que seja mais pro tradicional, eu coloco numa escola construtivista. A gente precisa também estudar um pouquinho o perfil dos nossos filhos, não é verdade? Dos nossos alunos, dos nossos pacientes, a gente precisa ouvi-los, né? Então, ou de repente tem alguma questão aí extrínseca, né? Que tem alguma questão, de repente, de uma disfuncionalidade na família, um bloqueio emocional. Algumas questões que, intervindo, a gente consegue o quê? Resolver. Que é o que vai acontecer na quarentena, não é isso? A gente vai retomar a nossa rotina, a gente vai voltar ao que a gente estava fazendo. Normalmente a gente vai ter acesso, né? E essa liberdade de ir e vir, tá? Porque a gente tá com uma dificuldade, ok? Então deixa eu continuar aqui. Podem ser secundários para os outros quadros avaliativos, tais como alterações das funções sensoriais, doenças crônicas, transtornos psiquiátricos, deficiência mental e doenças neurológicas, né? Tem outras crianças que já têm algumas doenças que não é transtorno de aprendizagem, olha isso. Tem algumas crianças que têm algumas doenças, né, psiquiátricas, tem alguns transtornos mentais que não têm a ver com a aprendizagem, mas a aprendizagem é o quê? É uma consequência desse transtorno, ok? Dessa doença mental, dessa questão psiquiátrica, tá? Agora, transtorno de aprendizagem. Quem sabe me dizer o que é transtorno de aprendizagem? Todo mundo entendeu o que é dificuldade de aprendizagem? Que é uma questão temporária, que é uma questão que a gente intervindo pode ser extrínseca, pode ser inerente, mas a gente consegue retirar, a gente faz com que essa criança... Por exemplo, pode ser uma criança que não está conseguindo se alfabetizar porque, de repente, o método de alfabetização não está adequado. Ou, de repente, é uma questão de hábito até de estudos, a rotina não tá legal, né? Não tá sendo reforçado isso. Não está havendo o quê? Um enriquecimento do ambiente. O que é o enriquecimento do ambiente? Se eu tenho uma criança em fase de alfabetização e eu não tenho um jogo de formação de letras, né? O alfabeto silábico, que é o que a gente chama de todas as letras soltas, e a gente consegue fazer essas manipulações e formar palavras, frases, jogos de palavras, certo? Se a gente não tem figuras, se a gente não tem materiais para construção, materiais de sucata, pode ser qualquer outro. Deixa eu só fechar aqui a questão dos atendimentos. Então, assim, a gente não tem esses materiais o quê? Para construir, para trabalhar o cognitivo, para fazer estimulação, para trabalhar a parte psicomotora, que é super, super importante, porque o que a criança em fase de alfabetização, responde para mim, Michele, tenho certeza que você vai estar na ponta da língua, o que mais a criança faz em fase de alfabetização, fala para mim, aí depois fala, por que a criança está com muita dificuldade de aprendizagem, por que meu filho não consegue escrever, porque isso aqui, ó, de extensão de punho, a gente trabalha na fase do engatinhar. Sabia disso? A gente já trabalha, lá atrás. E não adianta falar, mas eu não tenho recursos pedagógicos. Pregador de roupa, massinha, tá? São muitas outras atividades. Se vocês quiserem atividades aí, a gente faz e coloca um post falando só sobre essas atividades para trabalhar a parte de psicomotricidade. Entenderam a dificuldade de aprendizagem? Entenderam?
tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais nessa questão da dificuldade de aprendizagem, Vitor da Fonseca é o cara, beleza? É o autor. Olha, meu Deus, falando dele. Tá bom? Transtorno de aprendizagem. Vamos lá. Transtorno de aprendizagem, gente, é neurobiológico. Agora no DSM-5, que é o documento mais recente, tá? Que a gente tem, ele tá dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Isso, Michele, ó, voltando aqui rapidinho das questões psicomotoras. Eita, peraí. Das questões ver mais, eu não tô conseguindo ver. Ah, consegui. A Michele tá falando aqui, ó, competência do maternal. Ô, educação infantil, que tem que trabalhar essa estimulação psicomotora aí absurdamente. Mas os pais também têm que ajudar em casa, tem que ter esse enriquecimento do ambiente, tem que disponibilizar materiais, né? Deixa eu só dar um break aqui rapidinho antes da gente passar pro transtorno de aprendizagem. Todo mundo entendeu o que é dificuldade de aprendizagem, condição temporária? Vamos lá, sou professor de matemática, muitas vezes a dificuldade da criança está relacionada à metodologia inadequada. Temos que ter um olhar diferenciado às necessidades da criança. Gente, dá um salve para esse professor Salatiel Machado. Falei certo, Salatiel? Perfeito, Salatiel. Nossa, perfeito. Fala pra mim, material dourado. Quem é que trabalha com material dourado dentro de sala de aula, gente? Lembra que eu falei que os recursos tradicionais, eles não podem ser jogados fora? Eles têm que... Bastante curtida e bastante coração, isso aí. A gente tem que ter sempre uma releitura, a gente não pode parar no tempo, né? Mas os recursos pedagógicos, pelo amor de Deus, madeirinha pra gente trabalhar, né? A dezena, a centena, a unidade, tantas dezenas de outras coisas, certo? Ordem de grandeza, até para trabalhar um monte de coisa, né? Sim? Então, gente, pelo amor de Deus, não é porque a criança tem descalculia, dislexia, disgrafia, desortografia, todas as DIS, mais TDAH, TEA, transtornos, que a gente vai trabalhar o concreto. A gente tem que trabalhar concreto com todo mundo. Será que eu tô errada? Será que eu tô errada que a gente tem que trabalhar o concreto com todo mundo? Pelo amor de Deus. A gente, por exemplo, adulto, a gente não aprende muito melhor quando uma pessoa mostra o que tem que fazer e a gente vai lá e faz em seguida, e ainda assim não faz com perfeição, mas a prática leva à perfeição? É verdade ou é mentira o que eu tô falando? Olha o que esse professor de matemática tá falando. A gente tem que trabalhar as diversas metodologias. Lembra que eu falei que a gente não pode ficar engessado numa única metodologia, numa única forma de ensinar. Estratégia metacognitiva, tem vários posts lá falando sobre isso, né? A gente tem que aprender a aprender todos os dias, o tempo todo. Não adianta ficar com aquela metodologia única e exclusiva. O livro é para ser usado, óbvio. A metodologia é para ser seguida, perfeito. Mas dentro de sala de aula, quem é responsável pela turma? Quem é que vai aprovar ou reprovar os alunos? Quem é que vai, de fato, fazer com que aquele aluno tenha uma aprendizagem significativa? Então, Salatiel, olha, super parabéns. Essa questão de metodologia inadequada é de fato. Realmente acontece. Vamos trabalhar o concreto, gente. Vamos fazer que tenha manipulação dentro de sala de aula, né? Vamos mexer, vamos ver o que é, vamos ter as imagens em 3D, né? Isso ajuda na aprendizagem, tá? O nosso campo visual, inclusive, de todos os transtornos de aprendizagem, salvo alguns, óbvio, acredito que transtorno de aprendizagem não tem. Mas a nossa capacidade visual e até dos transtornos de aprendizagem de uma forma geral é o que menos é afetado no nosso cérebro. Que é essa parte, eu não vou falar sobre neurociência agora, tá? Que é mega, super denso. Mas a gente tem uma parte que é chamada de hospital. Essa parte hospital aqui é responsável pelo processamento, né, das informações visuais, tá? Então, é a parte menos afetada, ou seja, que tem menos déficit em todo mundo que tem transtorno. Então, por que o visual é muito importante? Não é verdade? O visual é super importante, não adianta. A explicação é muito importante, não tô falando que não seja importante.
mas a gente tem que tentar dinamizar isso o máximo possível. Adoro material dourado, trazendo para a realidade do aluno, isso aí. Eu sou dessas, tenho muita dificuldade em abstrato, gosto do concreto e ensino os meus filhos mostrando como faz. Perfeito, procura teoria da mente, Jaqueline, tá? A gente pode abordar sobre isso, teoria da mente, inclusive os autistas têm muita dificuldade. Quando eles recebem uma bronca, por que eles riem? Será que eles estão debochando da gente? Não, tem que estudar sobre teoria da mente. Sou professora e trabalho com reforço escolar, trabalho com material dourado, com o ábaco, o ábaco! E outras ferramentas que possibilitam a aprendizagem dos nossos alunos. Gente, tem ábaco agora de tudo quanto é jeito. Tem com emborrachado, vocês podem fazer. É muito legal, já viram? Isso aí, dá pra trabalhar. E é maravilhoso, a criança vai utilizando o recurso dos dedinhos. A criança vai fazendo as bolsas mágicas, né? Que aí a gente vai trabalhando a questão da divisão e da multiplicação. E a criança visualizando, e as cores são diferentes, então dá para trabalhar unidade de milhares, por enquanto não, mas aí a gente trabalha unidade, dezena, centena, é maravilhoso. O visual é tão importante quanto o olhar do professor ou aluno. Oh, Michele, corações para você, é maravilhoso, é isso mesmo, o visual é muito importante. Então tudo que a gente puder trabalhar de recursos visuais, gente, não atrapalha. Né? Até, por exemplo, vou voltar lá na questão das crianças pequenininhas. Mas mostrar o visual para uma criança que às vezes está até com atraso de fala, vai prejudicar na fala? Não prejudica de jeito nenhum. O visual é mega, ultra importante, tá? A gente tem que apresentar rotina, né? Apresenta o visual, a criança consegue identificar muito mais, tá bom? Vamos seguir aqui, gente, nas perguntas. Vocês estão gostando? Ai, meu Deus do céu, já são 8h45. Tô louca. Vamos lá. TDAH. Eu acho que eu consigo responder alguma coisa aqui relacionada à disgrafia. Vocês têm alguma pergunta mais específica? Vocês estão gostando, gente, de verdade, dessa live comemorativa? Vocês vão compartilhar? Eu vou salvar, acho que só pode ter menos de 1 hora, né, pra poder salvar. Eu vou salvar essa live e vou compartilhar aqui pra vocês. Vou editar algumas coisas que tiver em excesso, tá? Se todos os professores seguissem essas dicas, como seria maravilhoso para as crianças. Ô, Franciele, faz com que os professores escutem essas dicas, então, tá? Por favor, sejam meus braços aí, né? Estenda um pouco mais esse conhecimento, gente, tá bom? Eu aprendo muito, absurdamente, com os professores, com vocês, no consultório, com as famílias, né? Eu aprendo muito todos os dias, tá? Que bom, eu fico muito absurdamente feliz que eu tô ajudando vocês, tá bom? Eu não vou ficar aqui jogando, né, as questões, mas eu acho que tem uma questão aqui bastante pertinente. Tangram! Oh, meu Deus do céu! Tangram também pode ser um ótimo brinquedo para as crianças que têm dificuldade de atenção. E dá pra fazer o emborrachado. É verdade, minhas professoras estão assistindo. Michele, que bom. Fico muito feliz. Tangram, tem uma atividade do Tangram que uma professora, mamãe inclusive, que é a professora, né? Ela fez a atividade do Tangram que eu recomendei lá no, se eu não me engano, no Instagram. Não sei se vocês assistiram o Instagram. Ela falou, Thaís, obrigada, eu fiz com a minha filha aqui. É isso aí, gente. Olha, trabalha diversas habilidades. A gente não tá aqui pra trabalhar habilidade, a gente não tá aqui pra exercitar esse cérebro de todos os jeitos, pra trabalhar todas as áreas, né? O coração é muito importante, mas quem manda é o cérebro. Então o Tangram é perfeito, é maravilhoso. A gente trabalha o quê? Formas geométricas, a gente trabalha noção espacial, a gente trabalha construção, né? A gente trabalha flexibilidade cognitiva. Então tem uma série de recursos que a gente trabalha com Tangram. Pode ser feito, você mesmo pode pegar uma folha de caderno e fazer várias formas, né? Para ver e fazer alguns retratos do que é possível fazer com a mobilidade dessas formas e pedir para a criança criar. Nossa, é maravilhoso, o Tangram é perfeito, eu tô te falando, recursos tradicionais são incríveis e que quando a gente tem uma releitura e sabe usar na hora certa, a gente enriquece e a gente ajuda absurdamente.
Ai, gente, eu fico tão feliz que vocês estão gostando. Vamos falar um pouco de disgrafia? Vocês querem que eu fale sobre disgrafia? Quem aí tem criança disgráfica? Tem criança com letra feia? Como é que é o negócio? Faz caligrafia? Não faz? Ai, meu Deus do céu. Continuo com a caligrafia, que é um recurso tradicional. Não continuo. Exijo caligrafia? Não exijo. Pois é, né? Isso aí acho que é assunto para outra live, né? Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre disgrafia? Vou falar bem rapidinho, tá? Então, a disgrafia é um transtorno específico da aprendizagem relacionado ao aspecto psicomotor, tá? Então, óbvio que ele é avaliado, tá? Por uma equipe multidisciplinar. Vocês entenderam o que é uma equipe multidisciplinar? Equipe multidisciplinar é quando tem a observação e quando tem olhar de mais de um profissional, tá certo? Então, gente, nada melhor que os jogos para desenvolver as habilidades matemáticas, melhor ainda é confeccionar junto com as crianças, maravilhoso. Maravilhoso, inclusive eu vou fazer um para trabalhar a estimulação cognitiva com tampinha de garrafa, que é muito legal, que hoje eu vou fazer uma adaptação da Torre de Londres. Vocês conhecem a Torre de Londres? São recursos neuropsicopedagógicos bem legais, inclusive psicológicos também, né? Torre de Londres, Torre de Hanoi, super recomendo. Torre de Londres e Torre de Hanoi para trabalhar funções executivas é maravilhoso, tá? Aí eu fiz uma adaptaçãozinha ali da Torre de Londres pra gente poder trabalhar. Então vamos lá rapidinho, gente, olha só. Disgrafia, ela precisa ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar. Veio o laudo, não veio lá, a minha é feia até hoje, oh meu Deus do céu. Veio o laudo, não veio o laudo, isso é uma coisa muito séria. O que é um transtorno? A pessoa nasce com aquilo, isso aí a gente já deu pra entender, né? Perdão. Eu não falei sobre transtorno, isso aí, não falei sobre transtorno. Então, transtorno é que nasce com aquele... Eu falei sobre transtorno? Eu esqueci agora. Eu falei sobre transtorno de aprendizagem? Eu expliquei o que era transtorno de aprendizagem? Já falei tanta coisa. Eu tenho 2 alunos que escrevem com a letra cursiva e bastão ao mesmo tempo. Isso é disgrafia? Pode ser. Só que presta atenção, disgrafia tem que ser ilegível. É ilegível? Suzileide, se você volta com esse texto para a criança, ela consegue ler? Ela consegue entender o próprio texto? Tá aí, gente. É a chave da questão. Tem que ser ilegível e a criança não consegue ler. Ela não consegue identificar. Ela não consegue entender o que ela escreveu. Mas aí a gente também tem que diferenciar da questão da indisciplina, né? Tem que diferenciar uma série de questões. Mas, para quem é disgráfico, comprovado, diagnosticado, não, vou repetir, não pode exigir letra cursiva. 1 minuto de silêncio. Não pode exigir letra cursiva, pessoal, para quem tem disgrafia. Disgrafia é sentir dor, dói muito, né? Então, qual é o movimento que a gente mais faz quando vai escrever a letrinha de mãos dadas, que é a letrinha cursiva? É esse movimento aqui, não é verdade? E esse movimento aqui é como se o disgráfico tivesse uma tendinite. Dói muito, tá? Então a letra com os movimentos mais precisos e mais grosseiros, né? Que é a letra bastão, é a mais apropriada para quem tem disgrafia. Tá certo, gente? Então, disgrafia é um transtorno da aprendizagem ligado ao aspecto psicomotor. Criança sente dor, a criança mistura as letras, maiúscula com minúscula, né? Cursiva com... Isso, Renato, tônus. O tônus é aquela contração e aquele relaxamento. Pegou com muita força, pegou muito devagarzinho. Existe uma série de outros transtornos. Sim, nunca consigo ler o que está escrito. Então, indica para uma avaliação multidisciplinar, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, tá? Tá, Suzileide? Faz esse encaminhamento aí pra gente ver a questão disgráfica, porque essa criança pode estar com uma série de outras questões aí também, inclusive emocionais, psicológicas, que precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, para que ela não venha a ter um bloqueio lá na frente, hein?
Quando a gente intervém, gente, isso é estudo de causa. Quando a gente intervém e facilita essas questões de aprendizagem, a criança deslancha, a criança vai. Pode ser criança disléxica, pode ser criança com TDAH, pode ser criança com autismo, tá? A criança deslancha e vai numa velocidade que, nossa, é maravilhoso. Meu filho tem mais dificuldade com letra de forma do que a cursiva. É normal isso em crianças com dificuldades? Bárbara Fernandes. Meu filho tem mais Meu filho tem mais facilidade com letra de forma do que a cursiva. Isso, exatamente. E não, olha só, pode ser uma questão. Porque, gente, a gente tem que analisar o que é um transtorno. Transtorno é uma questão assim que afeta absurdamente. A gente altera comportamento, né? A gente não consegue, por mais que tenha uma intervenção, que tenha uma ajuda, que aquilo ali é uma dificuldade sine qua non, uma dificuldade que está dentro da pessoa, que existe uma estimulação, existe uma melhora, mas não vai ter uma cura. Então, Bárbara, tem que analisar, tem que ver. Pode ser um transtorno, pode ser só uma dificuldade, pode ser, né, uma questão contínua que vai precisar de uma intervenção por longo tempo, ou pode ser uma questão temporária. Quantos anos ele tem, Bárbara? Me conta aí. Meu filho tem mais facilidade com a letra de forma do que a cursiva. Quantos anos ele tem? Gente, quanto tempo pode ter a live? É 1 hora? 50 minutos? Tô com medo de não conseguir salvar. Eu tenho um aluno que só escreve em letra bastão. É disgrafia? O que fazer? Depende da idade. Depende da idade. Às vezes não foi estimulado, né? Se ele só escreve com letra bastão por uma preferência dele, ou por uma questão de comodidade, ou por uma questão mesmo de não quero sentir dor, entendeu? Não quero passar por essa questão toda de novo. A gente tem que ver, pode ser uma questão também. Tem que sentir dor, a letra tem que ser ilegível, tá? E tem que ter uma alteração aí comportamental bem significativa para demonstrar e para se configurar um transtorno, tá certo? Psicomotricidade na infância, super! Olha, eu já fui coordenadora de berçário e nessa instituição onde eu atuei, tinha uma psicomotricista, gente. Outra coisa, outro trabalho, outra estimulação, com aquele piso fofo, com uma série de materiais. Meu Deus do céu, vou ter que terminar. Quem gostou, por favor, vocês gostaram aí? Ó, eu não sei se eu expliquei o que era transtorno do Vitor da Fonseca, que eu me perdi um pouquinho. Vou retornar só voltando aqui pra vocês, ó. Conjunto de sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbações no aprender da criança, interferindo no processo de aquisição e manutenção de informações de uma forma acentuada. Ou seja, para sempre, vamos trabalhar, vamos intervir, vamos encaminhar para os profissionais que são especialistas e que de fato conhecem, que estão atualizados e que sabem intervir. Não adianta, né? É igual assim, eu tô querendo que uma criança seja atendida por uma psicóloga, mas essa psicóloga só atende adulto. Eu vou encaminhar para essa psicóloga que só atende adultos? Não, né? Então a gente tem que de fato aí fazer o filtro, tá? Ai, meu Deus do céu. Não pergunte se ele sente dor. Observe. Foco e concentração. Gente, eu vou precisar terminar, que eu acho que só pode ter 1 hora para eu conseguir salvar e fazer as edições. Muito obrigada pelas pessoas que se mantiveram aqui, tá? Que bom que alguns gostaram da minha didática. Posso melhorar em algumas coisas. E se quiserem live para semana que vem, escolham um tema, tá? Coloquem lá na Psicopedagoga Rio de Janeiro. Psicometricidade, a base é Vitor da Fonseca. Isso aí. Gostaram? Explode coração aí pra eu ficar feliz, pra gente terminar essa live bem feliz. Muito obrigada por essa live comemorativa. Amei, adorei aqui, sozinha com vocês. Melhor companhia no ar, tá bom? Muito obrigada. Eu vou tentar salvar, tá bom? Beijos! Pelo amor de Deus, que eu não posso esquecer. Tem surpresa mês que vem, que é o mês do autismo.